E aí pessoal, eu queria hoje começar uma nova série de aulas aqui no Super Acadêmico com o professor Fabiano, falando sobre literatura, certo? Como a gente vai começar agora uma, uma nova, um novo direcionamento aí na carreira acadêmica, sendo também professor de língua portuguesa, eu queria já começar aqui no Super Acadêmico falando algumas coisas sobre língua e literatura. Começando sobre literatura especificamente, porque é uma coisa com que eu estou envolvido há muito tempo e aí eu tenho a oportunidade de partilhar com vocês, né, algumas impressões a respeito da literatura como tema, né, dentro da língua portuguesa. E também eu aproveito e falo para vocês, né, falo algumas resenhas, alguns comentários sobre algumas obras. Bom, eu vou começar falando sobre uma obra minha, certo? Porque é mais fácil para me desenvolver a respeito disso, já que inevitavelmente a literatura está muito ligada ao contexto, certo? Ao contexto em que o escritor escreveu, certo? Então, toda a teoria sobre a literatura desenvolve essa questão da relação entre o contexto histórico, o momento, né, a conjuntura social, cultural de um povo, e dentro daquele povo o escritor sendo aquele que expressa através da literatura a sua impressão, as suas impressões sobre aquela sociedade, sobre aquele momento, né? Assim como outras formas de expressão artística, né? Mas no caso da literatura, ela tem um papel muito importante, porque junto com o aspecto estético, né, da própria literatura, como é uma escrita, né, e é uma escrita que depende do processo interativo da leitura com, né, o leitor, os futuros leitores, né, tem um papel muito importante na questão dessa passagem do tempo, né, o que ficou do tempo. Né? Então, se você olhar, por exemplo, você pega a literatura da Roma antiga, né, ou da Grécia Antiga, ou a literatura medieval, ou a literatura árabe, As Mil e Uma Noites, todas essas expressões literárias foram escritas num dado momento, né? E essa escrita produz historicamente uma impressão, né? Uma compreensão sobre o contexto e também, é claro, a interpretação subjetiva do autor, certo? Especialmente quando a gente trata de literatura contemporânea, essa relação entre a expressão subjetiva e o contexto é muito forte, certo? Então, a maneira como, no caso, eu compreendo ou compreendi um certo contexto da sociedade em que eu vivo, em que eu vivia, né? No caso, eu vou falar de obras especificamente que marcaram uma época de minha vida e aí ao mesmo tempo sendo parte de um contexto social, contexto cultural que marcou certos momentos. E aí essa expressão literária da escrita se mantém e é reinterpretado depois. Então eu hoje quando pego minhas obras, minhas histórias, né, minha expressão literária de antes, que é dessa que eu vou falar, essa aqui, o livro Obras Completas, certo? Tempos Obscuros. São 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São seis obras que eu escrevi entre 20, 21 até os 25, 26 anos. Então foram 5 anos mais ou menos de minha vida. Eu estou com 45, então tem quase 20 anos ou mais de 20 anos algumas. E essas obras, né, elas expressam um dado momento da minha vida, então é uma expressão subjetiva, mas também expressam um pouco da minha compreensão sobre o contexto, certo? Então, uma das razões porque eu coloquei numa coletânea com esse nome, né, Tempos Obscuros, justamente porque a minha impressão, a minha apreensão sobre o contexto tinha uma conexão muito grande com um certo pessimismo a respeito das coisas, a respeito do mundo,
a respeito da sociedade, que, assim, de certo modo até meio que se revelou correto, certo? Então, eu tinha uma perspectiva negativa sobre o futuro quando eu tinha meus 20 e poucos anos, apesar de hoje eu não me considero uma pessoa pessimista, mas muito do que eu imaginava de maneira pessimista, que eu via de maneira vindo negativamente no futuro, meio que se realizou, certo? O mundo de hoje, apesar de todos os avanços em relação a várias coisas, ele tem se tornado, pelo menos é o que aparece para a gente hoje em dia, como uma coisa, assim, um caminho ruim, né? Um caminho negativo. Mas, claro, isso é uma apreensão subjetiva, né? Você pode discordar completamente, aí não é uma questão de compreensão, né, de interpretação científica, certo? É apenas uma sensação. Mas eu acho bem interessante que essas obras, né, essas 6 obras que eu vou comentar um pouquinho cada uma, passam um pouco da minha impressão, né, minha apreensão do contexto daquela época, que é a base da literatura que eu estou começando aqui a falar hoje. Então aqui tem 2 obras que são interligadas, né, que é o romance Arpejo e o romance A Sua Arte Mais Curta. São 2 obras, aqui as capas específicas, são 2 obras de cunho policial, são romances policiais e que expressam muito de uma espécie de terror interior que se revela a partir da solidão, né, ou da inadequação de indivíduos em um certo momento da sociedade, né? Então, o jovem, né, naquele momento, que escrevia, ele via o mundo dessa maneira em que tudo estava afastado dele e a maneira dele se expressar seria através da violência, certo? E aí a trama policial serve para meio que intercalar entre os desejos individuais, né, do indivíduo, que no caso é o personagem, né, o personagem criado por mim, que faz uma coisa terrível e tem consequências, e essas consequências acabam batendo com as instituições da sociedade, a polícia no caso. E na continuação, né, apesar das coisas se resolverem de uma maneira, bom, vou dizer surpreendente, mas de uma maneira que, assim, eu tinha que colocar de uma maneira que resolvesse a situação, mas também dissesse para o leitor, olha, nem sempre as coisas se resolvem do jeito que a gente quer. Que é muito como eu via o mundo, né? E aí, na continuação, essas consequências continuam atingindo o personagem e o personagem tem que lidar com isso, certo? Tem que lidar com as perdas, as conquistas e as consequências do que ele fez e como essas consequências atingem o resto da sociedade, vendo na ação dele alguma coisa de terror, né? De tenebroso, de terrível, mas ao mesmo tempo de atraente, diante de um mundo que se tornava o próprio horror daquele que se sentia isolado. Certo? Já na obra Monstro em Mim, é um livro escrito em primeira pessoa, certo? Que fala sobre um indivíduo que meio que transforma, ou ele acha que transforma, aí fica para você, tá aqui a capa exclusiva, capa específica, transforma o que ele imagina, né, em realidade, e por ele ser um indivíduo problemático, ele vê a realidade se transformar em situações horríveis, ganhando vida inclusive dentro da vida dele, né, na vida dele, e ele tendo que tomar atitudes às vezes desesperadas, que poderiam ser vistas inclusive como insanidade, né? Então é uma obra assim que expressa muito dessa angústia do indivíduo isolado, do indivíduo sozinho, que em busca de auto-reconhecimento, auto-reflexão, né, amor próprio e tudo mais, ele acaba, bom, criando um monstro dentro dele, por isso que o nome Monstro em Mim. Depois tem Morte do Indivíduo Oculto, que eu diria que é uma obra assim, ela é um pouco posterior a essas outras 3, e seria uma espécie de resultado do que a sociedade, essa sociedade que era vivida na época, mas que é a mesma de hoje,
às vezes até com mais problemas, faz com que o indivíduo acabe se colocando dentro de um casulo e se isolando a ponto de estar totalmente alienado do resto do mundo e ser considerado, né, de fato aí, um insano e sendo colocado numa instituição para insanos. E aí, bom, o drama todo é que ele tem que reaprender a lidar com a realidade a partir dessa doença dele, digamos assim, certo? Então, se for um encadeamento, podemos dizer que as duas primeiras obras seria a pessoa na situação limite, agindo de maneira violenta. Depois, no terceira obra, né, Mostra em Mim, o indivíduo ele criando dentro de si monstros. E na quarta obra, esses monstros e toda a loucura do mundo sendo filtrada por ele e se tornando uma doença, e ele sendo internado e tendo que reconstruir a sua presença no mundo, o seu retorno ao mundo. Isso é Morte do Indivíduo Oculto. Já Tortura BI, bom, aí já é um pouco fora do esquema dos outros, mas ainda tem uma visão muito pessimista em relação a muita coisa, em relação ao mundo aqui. Tortura BI, não, essa aqui, Tortura BI, essa aqui. Então, Tortura BI, os indivíduos que estão nessa história, que é independente das outras, né? Porque, na verdade, todos são independentes, mas elas têm fios condutores, assim, que se você ler todas, você vai ver que parece que estão no mesmo universo, certo? Dá a impressão que aconteceram no mesmo universo. E aí, em Tortura BI, os indivíduos, eles praticam a tortura como uma espécie de esporte, de lazer, e acabam se envolvendo muito com esse lazer violento, e acabam gerando problemas para si nos relacionamentos deles, certo? Mas expressa muito da hipocrisia da sociedade através da questão da dor, certo? Então os torturadores, eles gostam de dor em si e nos outros, então tem essa coisa meio louca, né? Essa coisa do sadomasoquismo, assim, das pessoas que sentem prazer pelo sofrimento do outro e parece que gostam de sofrer também. Mas no fundo são pessoas que estão sofrendo igual às outras, porque sofrem de solidão, de abandono, por falta de amor, por excesso. Então há muito dessa compreensão do mundo como sendo um mundo meio vazio, né? Um mundo meio sem sentido, e que através da dor do outro e de si ganha algum sentido. Mesmo assim, os personagens, eles são muito centrados, certo? Nos seus hábitos desvirtuosos, né? Nos seus hábitos de torturadores, e acabam se vendo também em situações muito complicadas. E deixa eu ver, por fim, True Belief in the Great Mountain, que foi uma história, né? Um conto, na verdade, curto, que eu escrevi a partir de um sonho que eu tive, e que nessa história o personagem central, né? Ele tem uma habilidade especial, que tudo que ele pensa, tudo que ele imagina enquanto está correndo se torna realidade. E ele é filho de um sujeito que tem uma outra habilidade muito curiosa também, que tudo que ele escreve num livro se torna realidade depois. E aí esses dois personagens, eles não conseguem se encontrar de fato, na tentativa de se encontrarem, e aí gerando uma série de problemas, né, de situações do relacionamento de pai e filho, mas também dessa coisa assim meio que nihilista de tem que ir até o fim e desenvolver tudo até o fim, e projetar tudo até o fim. Bom, essas são as 6 histórias que estão no meu livro Obras Completas, e eu acho que, assim, além da curiosidade que alguém possa ter de ler, né, o livro está disponível,
né, para venda no Clube de Autores, como sempre. O link está na descrição, vocês podem acessar, comprar se quiserem. Mas o livro também tem em versão digital, que você pode achar também, certo? Se quiser, digitalmente. Então aqui não é um vídeo de propaganda do livro, apesar de eu estar fazendo, mas é propaganda. A ideia muito mais é apresentar a literatura como sendo uma expressão do indivíduo, de nós indivíduos, em certos momentos da sociedade, né? Então talvez, se eu tivesse sido um jovem de 20 anos nos anos 80, eu pensaria de maneira diferente, talvez eu fosse mais otimista, ou nos anos 50, ou hoje, se eu tivesse 20 anos hoje, talvez eu fosse mais pessimista ainda, mais otimista, não sei, certo? Então, essas coisas todas são muito da expressão do que é a literatura e para que ela serve, certo? Que muita gente acha que literatura é lazer, no caso de quem lê, né? Mas não é. Quando você lê um livro, mesmo um livro assim, de temática altamente comercial, um romance açucarado de uma mulher que encontra o homem e tem problemas para ficarem juntos, mesmo esse tipo de história, né, de literatura, expressa a subjetividade, expressa uma época, expressa os anseios das pessoas, certo? Então, nesse livro, Obras Completas, né, nesse conjunto de histórias, nesse conjunto de romances que estão nesse livro, né, ele é meio grandinho, meio pesado, mas acho que vale a pena nesse caso, porque não são histórias assim para você se divertir. Por mais que você fique entretido com as histórias, aí eu estou pretensamente dizendo que a leitura é agradável, mas não é isso. Mas a ideia é que o autor, o escritor, no caso eu, estou passando um pouco da minha impressão sobre a realidade num dado momento e as minhas impressões sobre o mundo, certo? Então, você não precisa concordar ou discordar. No caso aqui não é ciência nem filosofia, é literatura. E é o que a literatura é, certo? Em outros encontros a respeito de literatura em português, a gente pode desenvolver temáticas mais clássicas e vocês vão ver que isso se mantém, certo? Tanto na época da literatura contemporânea, em língua portuguesa, quanto na época do realismo, na época do romantismo, na época do classicismo, né? Na época medieval, né? Na literatura portuguesa medieval, há sempre esse fio condutor que é o contexto, certo? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se inscrevam no canal, deem um like, façam comentários aí. E se você por acaso já viu o livro ou acessou digitalmente essas histórias, alguma dessas histórias desse livro, Obras Completas, bote comentários aí, certo? Pode ser interessante para as pessoas verem e saber se vocês estão acompanhando isso aí mesmo, tá bom? Até o próximo vídeo.